Esses dias atrás, eu perguntei para vocês qual era a cor que vocês preferiam aqui no nosso cenário. E eu falei que tinha que manter esse azul barra roxo mais escuro aqui, porque é a cor que menos fica flicando na realidade, ou seja, ela não fica ali fazendo aquelas listras de cores. Só que a maioria de vocês escolheram um contraste entre esse azul barra roxo com o verde, tá? Então, com o tempo, eu vou fazer essas trocas de cores aqui, tudo bem? Então, existem várias cores que eu posso ir utilizando aqui. Mas, especificamente hoje, eu quero deixar esse roxo azulado com o vermelho. E por que isso? Porque hoje nós vamos falar sobre um efeito físico muito interessante chamado efeito Doppler. E esse efeito físico e que é funcional em relação à luz e também ao som, ele consegue provar para a gente que os fótons não possuem massa. Então vamos entrar um pouco na história de como o efeito Doppler foi descoberto. Ele foi descoberto no século XIX por um cientista austríaco chamado Christian Doppler. O que ele percebeu? Ele percebeu inicialmente que quando um trem passava, era possível você ouvir um som um pouco mais grave e depois que ele passava por você, o som ficava mais agudo. E, obviamente, ele já entendia que tanto luz quanto efeito sonoro eram ali efeitos, obviamente, de ondas. E então, ele pensou da seguinte forma: se isso é aplicável aos efeitos sonoros, talvez também seja aplicável à luz. E, obviamente, como ele era físico, uma das primeiras coisas que ele imaginou foi: vou fazer análise de objetos que estão longe, porque assim ele poderia imaginar o seguinte fato: objetos que estão longe provavelmente seriam similares a um trem que estaria muito distante, ou seja, o som que a gente consegue escutar são sons mais graves. enquanto que objetos que estariam vindo na nossa direção, ou seja, estariam mais próximos, tenderia a ter ali um som cada vez mais agudo. Isso quer dizer que ali o comprimento de onda estaria sendo comprimido, ou seja, estaria diminuindo. E ele fez essa análise visando então estrelas. Observando a luz das estrelas, ele realmente conseguiu perceber que estrelas que estão se aproximando da Terra, elas possuem uma cor mais azulada. E estrelas que estão se distanciando da Terra, elas tendem a ter uma cor mais avermelhada. E obviamente que isso virou uma tendência no estudo dele. E em 1842, então, ele foi apresentar isso numa espécie de um congresso científico. E quando ele mostrou esses resultados, inicialmente ele foi completamente desacreditado. Mas com o desenvolvimento tecnológico, começou-se a observar que ele estava correto. Ou seja, um objeto que está se aproximando da gente, as ondas que se encontram na sua frente, elas são comprimidas. E conforme então elas são comprimidas, obviamente o seu comprimento de onda diminui. Conforme um comprimento de onda diminui, você tem o chamado blue shift, que é o desvio para o azul. E quando você tem um comprimento de onda que ele é esticado, existe o red shift, que é o desvio para o vermelho. E essa observação fenomenológica hoje é muito funcional para a gente conseguir determinar se, por exemplo, uma galáxia ela está muito distante ou muito próxima da Terra. Quando observamos, por exemplo,
galáxias que estão muito avermelhadas, existem duas possibilidades ali. Primeiro, elas estão se afastando, acelerando da Terra, ou seja, cada vez mais o comprimento de onda da luz daquelas estrelas que estão naquela galáxia estão se esticando, ou seja, tendendo para um comprimento cada vez mais longo. E também isso pode indicar que aquelas galáxias são bem mais antigas. Ou seja, galáxias muito antigas tendem a ter ali uma cor desviando para o vermelho. E quando então observa-se um objeto que, no caso, se desloca na direção da Terra, por exemplo, algo extremamente massivo como uma galáxia, ali tende a ter então um desvio para o azul. Mas observem que aqui nós estamos utilizando uma técnica que é centralizar a observação na gente. Ou seja, a Terra é o ponto central de observação. E dessa forma, então, nós conseguimos utilizar ali cálculos para que seja possível determinar se um corpo ou um conjunto de corpos está se distanciando ou se aproximando, se ele é relativamente novo ou muito antigo. É claro que, além dessa observação, também existem vários elementos químicos que eles estão sendo excitados com a energia da própria estrela e vários outros comprimentos de ondas também são liberados. Ou seja, quando observamos uma estrela, temos que ponderar muitas e muitas coisas que estão chegando até a gente. E toda essa teoria ela é muito interessante, porque a gente consegue então perceber que o universo ele está expandindo e nessa expansão as galáxias estão acelerando. E o mais interessante é conseguir entender que, em alguns casos, quando temos um objeto extremamente massivo, como por exemplo um buraco negro, a luz ela pode acabar sendo desviada. O que sabemos que é a luz? Luz é como se fosse ali um feixe de fótons. E os fótons, eles são partículas conhecidas como bósons. Característica dos bósons são, eles tendem a ter o spin inteiro e, no caso, eles podem ocupar os mesmos estados quânticos. Tem até um vídeo que eu fiz esse tempo atrás sobre estados quânticos, se você quiser entender um pouquinho mais, e eu vou deixar o card aqui para que vocês assistam logo após esse vídeo aqui. Mas então, o que acontece? Diferentemente de alguns outros bósons, com exceção, obviamente, do gluon, o fóton ele não possui massa. E pelo fato dele não possuir massa, ele não é afetado pelo campo de Higgs. Imagine uma bandeja com areia molhada. Se eu jogar uma bolinha de chumbo sobre essa bandeja com areia molhada, a bolinha de chumbo, por ser extremamente densa, ela tende a cravar na areia como se fosse um meteoro. Contudo, a bolinha de isopor, conforme eu jogo, ela vai acabar quicando e até se movendo. Se eu tentar soprar as duas, a única que vai se mover é a bolinha de isopor, porque ela tem menos interação com aquela areia sobre aquela superfície. Então imagine agora que ali nós temos como se fosse o tecido do espaço-tempo. Essas partículas que não possuem massa, elas conseguem se mover sem interagir com um dos campos que constrói o tecido do universo, que é o campo de Higgs. Mas, obviamente, ainda existe o fato de que, conforme uma massa muito grande ela distorce esse campo, obviamente o fóton, conforme ele está se deslocando, ele vai acabar ali também tendo a sua trajetória desviada pelo fato da massa estar, no caso, enrugando o tecido espaço-tempo. Então, mesmo um fóton não tendo massa, ele interage com a gravidade. Obviamente, no caso, a presença de massa. Só que, se um fóton tivesse massa, a coisa seria muito diferente. Primeiro,
ele não alcançaria a velocidade da luz, porque ele começaria a interagir com o campo de Higgs. Segundo, outros objetos, outros corpos celestes, iriam também interagir mais fortemente com essas partículas. Por quê? Porque massa atrai massa. O próprio fóton também estaria ali enrugando o espaço-tempo. E dessa forma, entendam como seria interessante o observável, ou seja, o fóton. Ele iria desviar completamente para os corpos massivos. E como nós tomamos o nosso observável inicial sendo nosso planeta, quando olhássemos para o céu, não conseguiríamos ver nenhum ponto de luz, pelo fato dos próprios fótons se desviarem na direção dos corpos mais massivos. Ou seja, os fótons não conseguiriam sair das próprias estrelas, que são, no caso, os produtores de luz do universo. Isso demonstra que, lá no início, quando as forças fundamentais se separaram, uma das primeiras tem que ter sido a separação da força eletromagnética, pelo fato de que a partícula mediadora dessa força não podia possuir massa. Consequentemente, ela não iria interagir com o campo de Higgs e não teria também uma grande interação com a própria gravidade, que no caso foi a primeira a ser deslocada da força fundamental inicial. Sendo assim, então, o fóton ele precisa ser uma partícula isenta de massa. E se ele tivesse massa, por incrível que pareça, nós teríamos um universo escuro. Pessoal, muito obrigado por vocês verem o vídeo até aqui. Peço se possível que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal e cliquem lá no sininho para vocês sempre receberem novas notificações de vídeos científicos como esse. Antes de ir embora, também façam 3 coisas. Compartilhe o vídeo, hypem o vídeo e, se for possível, deixe algum comentário se vocês acharem interessante essa temática ou se vocês ficaram com alguma dúvida, porque essas 3 coisas fazem também com que o canal ganhe grande relevância aqui na plataforma. Também dá uma olhada aqui na descrição do vídeo que eu vou deixar o meu cupom lá da Insider. Só com esse cupom, o Ciência Química BF, você já consegue ali 15% de desconto. E se você visitar o site deles, dependendo do produto que vocês têm interesse, pode chegar até a 40% de desconto. E, obviamente, isso devido à Black Friday antecipada. Ou seja, garanta já o seu presente de Natal lá no site da Insider, porque é tudo muito limitado e acaba muito rapidamente. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo vídeo.